Agora está gravando, então agora oficialmente boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula dando sequência no assunto que a gente estava discutindo na aula passada. Quem lembra o que a gente estava debatendo, discutindo, ou eu falando sozinho? Quem lembra? Do dito planejamento da perícia, né? Etapa importante, não é importante? O que vocês lembram? Delicada? Na verdade, é a etapa mais importante, delicada e perigosa, né? Uma vez que planejamento tem que ocorrer obrigatoriamente, para precificação do trabalho e para a gente poder estabelecer um planejamento de trabalho de como a gente vai responder o questionamento do juiz, a gente tem que fazer toda a leitura, todo o acompanhamento do processo. E com prazo bem longo, né, bem tranquilo para a gente fazer isso, que são aqueles 5 dias. Então, etapa bem perigosa e bem delicada, né? Então, a gente vai continuar hoje falando sobre o planejamento da perícia. Aí a gente fala sobre um pouquinho sobre fases e como a gente faz a precificação. A precificação é uma coisa mais simples, né? A gente tendo um valor por base, um valor de honorário, a gente vai ter meramente uma multiplicação de quantidade de horas de trabalho por valor de honorário. Então, planejamento da perícia e honorários, continuidade. Começaremos então falando dos ditos papéis de trabalho. Estamos fazendo toda a carga do processo, leitura. Temos já nesse momento o início. Recebi, Felipe. Pode ficar tranquilo, no caso, a gente entra naquilo que a gente discutiu no finzinho da aula passada. Então, continuando, começou a fazer todo o processo de carga e leitura, vocês já se deparam com a utilização do papel de trabalho. Então, essa atividade se inicia no momento que, de posse do processo e após fazer a carga dos autos, o perito começa a ler os termos da inicial e contestações, bem como todos os elementos que compõem essa referida petição. Então, todo tipo de documento disponibilizado vai ser uma possível fonte de informação e toda possível fonte de informação a gente faz dá para falar anotação, mas faz o devido registro no papel de trabalho. Então é importante destacar esse processo da elaboração de papel de trabalho. Então a gente começa a fazer a identificação por número. Então, cada tipo de papel de trabalho, cada levantamento que a gente faz, a gente vai numerando, criando vou usar a mesma expressão da auditoria. O papel de trabalho ele vai criar uma trilha da perícia. Trilha? Como assim, professor?
um caminho ordenado onde se segue e quem fizer esse mesmo caminho vai, consequentemente, chegar nas mesmas respostas que o perito. Então, a organização do papel de trabalho é muito importante por isso. Tá certo que a identificação de auditor, às vezes, é um pouquinho mais, não vou falar complexa, porque eu acho que é mais frescura. Podia ser simplesmente uma numeração. Mas eles têm outra forma de fazer esse mapeamento. Para a gente, basta. Simplesmente uma numeração para que a gente ordene as informações coletadas já está de bom tamanho. Ele sempre é único e não existe uma segunda via, não pode. Ah, professor, mas eu estou fazendo eletrônico. Se guarda em um único repositório de dados. Não se pode ter material referente ao processo espalhado. Então, embora a gente já tem os fóruns que digitalizem esses processos. Então, o profissional deverá ter muito cuidado com o trato relativo ao processo, bem como focar no desenvolvimento do seu trabalho no chamado objeto da perícia ou naquilo que está sendo discutido nos autos. E principalmente no momento que a perícia está ocorrendo. Em que fase? Então a gente tem esse foco na realização do trabalho. Então, no objeto que deu a disputa e a necessidade da perícia. E quem vai falar sobre o papel de trabalho e principalmente o zelo sobre o material utilizado vai estar na NBCTP 01, itens 8 e 9. Então, item 8. O perito, quando estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar por sua guarda e segurança. Faz sentido isso? É importante? Só para perícia? Ah, professor, eu não vou, eu vou trabalhar como contador mesmo. A gente segue esse mesmo preceito? Obrigado pela participação da plateia. Isso mesmo, sim. Lohan comentou que sim, e realmente isso é seguido por qualquer área da contabilidade. Então, apesar de estar na NBCTP 01, esse item 8, ele vem de um documento mais amplo, que é o Código de Ética. Então, o Código de Ética do Profissional Contador fala também sobre a necessidade sobre zelo na guarda e segurança de documentação. E para a execução da perícia contábil, o perito deve se ater-se ao objeto, então, o que está sendo discutido, e ao lapso temporal da perícia que está sendo realizada. Referente a que período? Em que período nós estamos tratando? Então, a NBCTP deu um tratamento todo especial sobre os papéis de trabalho e destinou os itens 15 e 16 para a tratativa sobre esses papéis de trabalho. Então, no item 15, o perito deve documentar elementos relevantes que sirvam de suporte à sua conclusão, formalizada no laudo ou no parecer, por meio de papéis de trabalho, então, que foram considerados relevantes, visando fundamentar o laudo ou parecer e comprovar que a perícia
foi executada de acordo com as normas legais e as normas brasileiras de contabilidade. Então, papel de trabalho tem que ser documentado a fim de que todo o trabalho pericial siga a NBC TP01 e a NBC PP01, além de qualquer outra norma contábil ou legislação contábil que esteja envolvida no objeto da perícia. E no item 16, entende-se por papéis de trabalho a documentação preparada pelo perito para a execução da perícia. Eles integram um processo organizado de registro de provas por intermédio de termos de diligência, informações em papel, meio eletrônico, planta, desenho, fotografia, correspondência, depoimento, todo e qualquer material possível coletado durante a execução pericial. Então, a gente vai registrar no papel de trabalho, de maneira ordenada, tudo que a gente utilizar como material para conclusão das nossas respostas ou do atendimento dos quesitos. Então, será que é importante o papel de trabalho? E agora? Não? Sim. Extremamente importante. Ele vai dar todo o suporte no caso de um possível questionamento de laudo. Então, no CFC teve grande preocupação com a conclusão que o perito declarará no seu laudo pericial, estabelecendo que todo o suporte para a conclusão vai estar discriminado, vai estar registrado nos papéis de trabalho, de modo a qualquer momento ele possa relatar de que forma chegou à conclusão estampada em seu laudo. Isso não parece aquilo que eu acabei de falar de trilha? Então, a preocupação do CFC é tão grande com o papel de trabalho que ele vai servir para chegar às mesmas conclusões do que foi apresentado no laudo. E o bom papel de trabalho permite que qualquer profissional da área que esteja passando pela perícia chegue nas mesmas conclusões. Então, a NBC TP01, lá nos seus itens 36 a 38, também levou em consideração a guarda dos papéis de trabalho com a finalidade de relatar como que o trabalho pericial foi desenvolvido. Então, item 36. O planejamento da perícia deve ser mantido por qualquer meio de registro que facilite o entendimento dos procedimentos a serem adotados e sirva de orientação adequada à execução do trabalho. Confere isso? Posso fazer por qualquer meio? Por mais que leve o nome papel de trabalho? Sim, posso usar. Posso usar uma planilha de Excel. Posso usar arquivo em PDF. Mas ele tem que facilitar o entendimento de como foi desenvolvido o trabalho. É que o termo papel ainda vem da contabilidade um pouco mais antiga, né, onde a gente tinha os processos feitos de maneira manual. A mesma coisa vocês vão passar quando estiverem na auditoria. Vocês não necessariamente vão fazer
o papel da auditoria, o papel de trabalho da auditoria em papel. Hoje o comum é formulário, é o Excel. 37. O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que novos fatos surjam no decorrer da perícia. Nossa, então eu posso mudar meu planejamento? Posso. E eu posso mudar o meu honorário? E agora? Planejamento eu posso a qualquer momento. O meu honorário eu tenho limites. Ah, então eu posso pedir complemento, vamos falar assim, aumentou o trabalho. Eu percebi por novos fatos que eu vou levar muito mais tempo do que foi estipulado inicialmente. Eu posso, desde que não tenha transcorrido metade do prazo da entrega final do laudo. Tenho que pedir antes da metade do prazo. Então, o juiz deu 6 meses. Surgiu uma necessidade de revisão. Posso pedir aumento de honorário nesses 3 meses? O prazo final é para 6 meses. Posso fazer dentro desses 3 meses. Passou disso, sem possibilidade de revisão. De revisão que eu digo de honorário. E 38. O planejamento deve ser realizado pelo perito contador. Ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta com o perito contador assistente, podendo esse orientar-se no referido planejamento. Então, o planejamento deve ser realizado pelo perito contador, ainda que venha a ser realizado de forma conjunta com o assistente. Então, eu posso desenvolver um trabalho e o assistente não seria se apropriar é um termo errado, né? Mas usar ele como base também para definir a sua forma de trabalho. Lembrando, assistente são os contratados das partes. Então, eles podem seguir o perito nomeado? Podem. Inclusive, é o mais indicado pelo próprio CFC. O CFC ele fomenta o trabalho em conjunto dos peritos, podendo chegar a um cenário ideal, o que o CFC considera como ideal, onde existisse somente um laudo, onde exista somente um laudo, assinado pelos 3 ou mais profissionais. Mas aí tem algumas restrições em relação ao assistente. Depois ele não pode apresentar contra-argumento. Se ele assinou em conjunto com o nomeado o laudo, não faz sentido daí ele fazer contra-argumentação, né? Então aqui a gente tem a importância do papel de trabalho e do planejamento. E o planejamento, ele é feito de uma forma simples, onde a gente descreve passo a passo do que será feito e detalhado em fases. Obviamente, a gente, no desenho do planejamento, já está passando por uma fase. Tem regra para essas fases do planejamento? Não. Tem padrões. Tem regra de como precificar. Critérios que a gente leva em conta. Mas como eu vou desenhar o meu padrão, não existe. Então,
O que eu vou passar para vocês é uma sugestão, obviamente, como não tem regra. Mas é só vocês utilizarem a seguinte analogia. Pensem em uma viagem. Uma viagem pode envolver uma série de detalhes para que ela seja uma viagem bem sucedida, né? Pensem, se bem que agora a gente vai demorar muito tempo para poder viajar para fora, pelo jeito, né? Por tudo que está acontecendo. Mas pensem vocês indo para os Estados Unidos. É uma viagem tranquila de ser feita? Sim, não, talvez, mais ou menos. É possível? Não? O Lohan falou não. Por que, Lohan? Por que não é fácil? Ah, Eu pela já, demora, né? O fuso horário, essas questões aí. eu já posso morrer com a minha viagem logo no começo. Como? Ah, eu vou lá vamos lá, vou usar a CFC, a CVC. É CVC, que é empresa de turismo? Vamos pegar uma agência de turismo qualquer. Bacana, comprei o pacote, vou para Disney. Não me planejei muito bem, esqueci do visto. Vai dar certo? Já ferrou tudo, né? Já nem sai. Já nem vai embarcar aqui no Brasil. Ah, não, eu consegui embarcar, dei sorte. Chega lá, não consegue passar pela imigração. Acabou a tua viagem. Então pensem também como uma viagem que exige mais planejamento. Vocês vão ter que pensar etapa a etapa o que vocês pretendem fazer. Geralmente quem vai para os Estados Unidos já vai em mente várias atividades que vai realizar, né? A não ser que vocês sejam, vamos falar assim, assíduos visitadores dos Estados Unidos, vocês não teriam tanto esse problema. Mas eu já coloco na lista um monte de lugar, um monte de coisa para fazer. Por quê? Porque é uma coisa que não é minha prática, eu tenho interesse em várias atividades e eu, para conseguir fazer em um prazo, um determinado prazo, eu vou ter que me planejar. Então é nada mais do que isso. Organizar como vocês vão desenvolver a perícia. Então, a gente, na medida que faz a leitura dos autos, a gente vai desenvolvendo. Então, ele vai transcrevendo todos os elementos mais importantes que se encontra no dito papel de trabalho e vai pensando nas etapas que ficarão evidenciadas. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar ir na empresa, não vou precisar ir na empresa? Vou precisar fazer cálculo, não vou precisar fazer cálculo? Vou ter que peticionar, não vou ter que peticionar? Pode variar muito. Vai depender dos quesitos que eu preciso responder. Então, desenvolvo quais são essas etapas e faço um estabelecimento. Cadê meu mouse aqui? De quanto tempo eu imagino que eu vou levar para cada atividade. E eu faço para tudo isso? Para todas as atividades? Tudo que vocês imaginarem. Ah, eu vou entrar no Projude para fazer o download de todos os documentos. Isso é uma atividade? Entrar lá na página do Tribunal de Justiça e fazer o download de todos os arquivos? Vou considerar como uma atividade? E agora? Vou, né? Vai demandar meu esforço e o meu tempo. Feito isso, coloco no meu planejamento.
inclusive o quanto tempo eu vou gastar. Ah, professor, mas é só entrar lá e fazer o download. Gente, a gente pensa, ou a gente deve pensar como profissional. Tempo de profissional vale dinheiro. Então, se for até para fazer download, a gente cobra. Ah, mas vai ser o estagiário. A gente põe um preço menor no valor do estagiário. Mas ele vale, a mão de obra dele também tem valor. Tem o seu custo. Então, estabeleça todos os possíveis, todas as possíveis atividades que eu vou desenvolver. Ah, então eu vou lá na empresa solicitar os livros contábeis e fiscais dela. Vou colocar só a solicitação ou penso também no deslocamento? Obrigado pela participação de volta, gente. Eu adoro como vocês interagem comigo. Eu fico me sentindo um banana falando com um monte de foto de vocês. É muito ruim, gente. A Aline falou, pensa no deslocamento. Põe tudo, tudo. Inclusive o próprio combustível. Então a gente vai ter no planejamento uma. Aí não seria uma etapa, né? Mas a gente vai colocar um item chamado materiais. Ah, professor, mas a gente vai cobrar as folhas que a gente usar no escritório? Vai. Vocês concordam que a gente tem que fazer isso? Não é uma atividade profissional? Agora sim, todo mundo respondeu. Folha, caixa de arquivo, tudo que a gente gasta de material é cobrado. Se não, é o que a Aline falou, vai sair do bolso de quem? Da gente. Ah, isso vale só para perícia? Não, gente. Qualquer área que vocês forem montar de negócios de vocês. Como proprietários ou como empreendedores, vocês têm que levar em conta que tudo que vocês deixam de repassar vira custo de vocês e vocês vão estar diminuindo o lucro. Na perícia, então, é a mesma coisa. É uma atividade econômica como outra qualquer, porém com um detalhamento um pouco diferente. Então, estipulamos o tempo. Então, após a leitura de tudo que a gente fez, estipulamos o tempo, a gente vai multiplicar quanto tempo que a gente vai levar em cada etapa, cada fase, pelo honorário. Ah, eu vou cobrar. Ah, vou colocar meu estagiário fazendo as planilhas de Excel. Multiplico o tempo dele por um valor que seria justo, um valor cobrado de mão de obra de estagiário. Ah, do assistente, do analista, ou, que daí é a mais cara, a do perito. Então é importante ressaltar que todas as folhas do processo têm que ser manuseadas e lidas. Uma vez que o juiz já pode ter tomado qualquer processo preliminar, tomado alguma decisão ou destacado ou solicitado alguma informação que possa ajudar a gente nesse trabalho. E a minha sugestão para vocês é a segregação com essas fases. Então, a gente discriminaria compromisso, análise de documentos e análise dos autos, possíveis reuniões de trabalho, possíveis levantamento de dados, cálculo de elaboração dos anexos,
Aí o mais importante, o tempo da redação do laudo. E por último, para complementar, é o único que não leva tempo, é o material aplicado. Então fica essa estrutura como uma sugestão. Então lá nos compromissos, vocês podem colocar quanto tempo vocês levaram para fazer a carga do processo. Se vocês tiveram que se deslocar a algum lugar ou não. Quanto tempo vocês vão levar para devolver o material envolvido? Então, os compromissos aqui têm uma relação muito forte com a fase. Com a fase não, a fase é o compromisso, mas com a carga nos autos. Vai ser um tempo menor se a gente estiver trabalhando com material online, que está a maioria, né? Mas se eu tiver com processos mais antigos, que tenha carga física ainda, eu vou ter que contar tudo isso. Quanto tempo eu levei para ir até o fórum? Vou levar em consideração esse itinerário, né? Quanto tempo eu fiquei digamos, na solicitação com a secretaria do fórum, quanto tempo vou levar para devolver, tudo isso na figura dos compromissos. Segundo, e o mais denso, análise do auto ou dos autos e dos documentos. Quanto tempo eu vou levar para ler o processo? Quanto tempo eu vou analisar e tabular todo o material que eu peguei? Vou ter que fazer coleta de índices, vou ter que fazer pesquisas, vou ter que fazer coleta de taxa de juros. Tudo isso demanda tempo. Professor, mas coletar taxa de juros, entra lá no site do Bacen, vai ser rapidinho. Vou cobrar. É o meu trabalho. Então, aqui está a parte mais densa, principalmente porque leitura e análise do processo, tabulação dos documentos que a gente solicita. Tabulação e análise deles, né? Então, em geral, do honorário, a maior composição vai estar nesse segundo item, análise dos autos e documentos. Passando para a terceira fase, a gente vai estipular reuniões se necessário. Pode ser com o autor, pode ser com o réu, pode ser com seus advogados ou seus representantes. Vou cobrar o tempo que eu vou gastar nessas reuniões. Parece que o profissional perito é um capitalista, né? Vocês não acham? Não pode nem participar de uma reunião de graça. Mas a gente é capitalista mesmo. Duvido que vocês gostariam de ir lá, participar e sair sem receber nada. Não é ruim isso? Não é frustrante? Então, a gente cobra. A mesma coisa. A auditoria faz o mesmo sistema, tá, gente? A formatação é diferente, mas eles também cobram tudo. Você teve que usar o banheiro no cliente, é capaz deles cobrarem. Aí o levantamento de dados. Vocês coletaram as informações lá na segunda fase, mas essa fase vai trazer para vocês informações em estado bruto. Dependendo da perícia, vocês vão ter que fazer um tratamento sobre esse dado, né? Então, vamos supor que vocês estejam fazendo revisão de financiamento. Bacana, vocês pegaram o contrato, leram bonitinho, viram todas as cláusulas contratuais,
buscaram as taxas no Bacen, mas vocês vão ter que falar qual que é o débito atual. Quais os índices e taxas de correção? Então, vão precificar também o tratamento desses dados. Aí vocês podem separar também cálculo e elaboração de planilha. Então, tudo que vocês gastarem de tempo construindo uma planilha, construindo uma formatação de cálculo, vai para a precificação de honorário. Por que que o honorário geralmente de processo trabalhista é mais barato que processo civil? Por que será? Alguém arrisca? Ninguém arrisca? Processo trabalhista tem variações, mas são muito grandes. Um exemplo, vamos calcular a hora extra. Calcular a hora extra muda muito para cada categoria? Ou é uma sistemática muito parecida? Não, né? Bem parecida. Então, muitas vezes, eles já têm todo um material preparado. Vai fazer com que eles gastem menos tempo. Com isso, é o que a Aline falou, basicamente todas seguem a CLT. Vai ter uma outra detalhezinho que pode vir de uma convenção coletiva, mas a gente já pode ter uma base, né? Agora, chega para vocês uma apuração de haveres numa empresa limitada onde um sócio faleceu e os outros dois têm que fazer a dissolução da sociedade. Tem planilhazinha pronta para fazer isso? É caso comum isso? Já não é, né? Já é um caso mais delicado. Aí eu vou levar mais tempo na construção desse material. E aqui, no levantamento de dados e na elaboração da planilha e dos anexos, é o que vai servir como sustentação do meu laudo. Então eu tenho que tomar cuidado com essa atividade. Ah, na dúvida, eu posso pôr um pouquinho a mais? Pode. Claro, não vou exagerar, né? Mas, eu acho que dá para fazer em 2 horas. Vou colocar 2 horas e 10. É uma margem pequena de segurança e aceito. Não vai criar uma distorção tão grande de valor. Ah, não. É um cálculo que eu faço em 2 horas. Ah, mas eu vou criar uma margem de segurança de mais 2. Aí vai gerar discussão. Porque os assistentes vão falar: não, opa, esse honorário está errado. Esse tipo de cálculo se leva em média 2 horas. Aí entra numa disputa sobre o honorário. Então dá para colocar um pouquinho, uma margenzinha de segurança, mas tem que ser todo um processo coerente. Será que é fácil fazer a primeira vez? Sim, não. Não é nada fácil. A insegurança que bate na gente é muito grande. Então a gente tem uma chance muito grande de errar. Ah, é problemático errar? Não, gente. O único detalhe, se vocês errarem para baixo, o honorário de vocês vai diminuir, vai ser menor. Se vocês errarem para cima, vocês vão ser questionados e provavelmente vai ser reduzido o valor do honorário. Mas é tudo uma questão de experiência. Ninguém consegue chegar em uma precificação perfeita logo de primeira. É comum que se encontre erros quando o profissional está ingressando na área.
nada que seja pecaminoso, tá? Feito, então, os cálculos e anexos, passamos para quê? Redação do laudo. Dividam sempre, ou pelo menos em duas, a escrita efetiva do laudo, e de preferência que não seja o mesmo profissional, a revisão do laudo. Por que é indicado que não seja a mesma pessoa? Isso aí é uma indicação particular minha. Por que será? Quando vocês escrevem, vocês não têm a sensação que está sempre lindo e maravilhoso? Não tem essa sensação? Porque geralmente quem faz não acha o próprio erro. Exatamente, Gilberto. Então é a mesma coisa, para um exemplo semelhante, mas não tem relação com a perícia. Professor explicando a matéria. Por isso que eu peço para vocês participarem, gente. Porque para mim, eu quando estou falando, cara, eu entendo tudo. Eu fico impressionado, porque entendi tudo que eu falei. Por quê? Porque eu fui um interlocutor, fui eu que falei. Fui eu que criei o pensamento. Mas será que vocês entenderam? De repente tá todo mundo aí pensando, puta, não tô entendendo nada do que esse cara tá falando. Será que ele fumou hoje? Mas se você não souber, tá perdido. Não, mas o que eu tô explicando aqui tá tem toda a base técnica por trás. Mas o que eu quero dizer é que, eu tentando transmitir a mensagem, puxa, eu acho que vai ficar claro. Porque eu falando eu me entendo. Mas será que vocês entenderam? Então é essa a dúvida. Mesma coisa para quem escreve. Ah, vocês estão no melhor período da vida de vocês. A gente não pode esquecer, vocês estão no TCC, né? O que vai acontecer com vocês no TCC? Já se perguntaram? Vocês vão escrever, vão achar que o texto de vocês está lindo, está maravilhoso, e volta com um monte de pedido de correção. Um monte. Por quê? Justamente isso. Quem faz acha que fez certo, mas nem sempre foi tão claro assim. Então, o ideal, peçam para pessoas diferentes. Então, isso é até engraçado, o pessoal do mestrado e doutorado brinca que fala que tudo que a gente faz, quando chega no orientador, tá tudo errado. Tudo que a gente faz. Que sempre pedem para a gente refazer. Então, esse é um momento importante. Pode dar problema? Então eu escrevi, eu revisei. Então, igual eu falei, eu tô dando o conteúdo, tô dando conteúdo estranho, né? Tô repassando o conteúdo e tô entendendo tudo. Será que vocês entenderam? Será que o juiz entendeu o meu laudo? Pode ser que não. E se não entender, vai surgir problema. Mais para frente, a gente vai falar do laudo, da estruturação do laudo, mas vai falar também de uma peça complementar. Além do laudo, a gente pode ser ou pode sofrer a solicitação de um pedido de esclarecimento ou de um laudo de esclarecimento. O que quer dizer esse laudo de esclarecimento? De maneira bem simplista. Eu li o material, não entendi bolhufas nenhuma.
por favor, escreva de volta e me explique o que você calculou. Claro que o juiz não vai falar dessa maneira, né? Mas, na essência, pode acontecer isso. Ah, e qual vai ser a dor de cabeça para o perito? Ter que reescrever, explicar tudo de volta e gastar tempo que ele poderia estar fazendo outras atividades. Isso no escrito. Ah, pode piorar? Pode. Se vocês estiverem fazendo sustentação oral. Eu não sei se a professora Débora vai manter a estrutura ou não. Eu acho bacana a experiência, principalmente a experiência da dor de barriga, do nervosismo, de vocês apresentarem o TCC. A ideia é a mesma. Pode ser que vocês tenham que participar da audiência. E lá no meio da audiência surge a dúvida. O que vai acontecer? Para quem que eles vão pedir esclarecimento? Para o perito. Olha que bacana. Já pensou vocês naquele ambiente agradável, que é um ambiente jurídico, né? Um ambiente amigável, todo mundo tranquilo. Ali quase não tem briga, né? Você tendo que estar lá no meio explicando todo um cálculo que você fez, vai dar nervosismo? Vai, né? Então pode ser que vocês também peçam o pedido de esclarecimento, seja na sustentação oral. Aí é que a gente vê os peritos mais novos passando apuro mesmo, fica nervoso. Aí você vê que o cara começa a suar feito um louco. Pode estar a menos 50 graus, o cara vai estar suando como se estivesse no Nordeste. Estivesse lá em Teresina fazendo sauna. De nervoso. Porque realmente o ambiente não é agradável, gente. É um ambiente de briga, né? Um ambiente de disputa. Você vai estar inserido lá no meio. Então, muito cuidado com essa fase. Ela é a mais importante. É onde vocês vão ter o fruto do trabalho de vocês. E por último, vocês vão discriminar tudo que vocês utilizaram. Ah, vão discriminar o tempo para elaboração dos papéis de trabalho, ou o próprio material utilizado para os papéis de trabalho. Tive que ficar tirando cópia, tive que ficar digitalizando, tudo que é material vocês vão colocar. Tive que fazer deslocamento. Vai colocar. Vocês vão colocar. E geralmente não vai ser num formato de eu gastei 50 litros para ir lá. Vocês vão ter uma forma diferente. Vão cobrar todo o desgaste do deslocamento. Para ir lá não custa só gasolina, né? O carro se desgasta. Então, se cobra geralmente por quilômetro rodado. Aqui é material, aqui é só para complementar para a gente não ter maiores perdas. Então, fases mais importantes, na minha opinião, a análise dos autos e documentos, vai demandar atenção, levantamento e tratamento dos dados, então cálculo e elaboração de anexo, e principalmente a redação do laudo. Esse daqui, daí claro, é a coroação do trabalho. Então, identificaram as fases, tudo que vocês vão fazer, se vão fazer reunião, se não vão fazer reunião, se vão na empresa, vai pedir livro diário, livro razão,
se vai pedir as fichas de controle ponto dos funcionários, vai depender do objeto. Feito isso, quantificando as horas necessárias, então coloca quanto tempo vocês vão utilizar para cada fase e vão utilizar esse tempo para estabelecimento do valor dos honorários. Fez a definição das fases, fez a definição do tempo, pega o tempo e multiplica pelo honorário. Aí é matemática básica, né? Mas, para o estabelecimento do honorário, a gente segue algumas indicações que existem também na legislação na NBC-TP. Então, o estabelecimento do valor do honorário é sempre uma atividade que tem que ser feita com muito cuidado, sensibilidade, uma vez que o perito é um auxiliar da justiça e tem que ponderar a situação econômica e financeira das pessoas que fazem parte do processo. Aqui já tem uma indicação. Eu vou levar em conta quem são os envolvidos. Por isso até existe desde a justiça gratuita até perícias envolvendo indústrias de grande porte, com alto poder econômico. E para auxiliar, além desse poder aquisitivo, dessa situação econômica financeira dos envolvidos, a gente vai seguir o que os itens 47 a 56 falam sobre cuidados na mensuração do honorário. Então, o item 47. Primeira indicação que ele aponta para a gente. Na elaboração da proposta de honorário, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico que vai estar envolvido, o prazo estabelecido e a forma de recebimento e os laudos interprofissionais. Então, aqui ele traz algumas variáveis que ele explica: relevância, vulto, risco, complexidade. Ele indica na NBC-PP, mais quantidade de horas vem da nossa expertise, profissional que a gente vai empregar vai ser também da nossa expertise, quem que vai poder fazer cada atividade, o prazo estabelecido, aí vem do juiz, né? Estabelece o prazo para entrega do laudo ao juiz. E por que a gente tem que levar em consideração o prazo? Se derem um prazo curto para vocês, vocês vão cobrar a mesma coisa que um processo normal? Ou não? O que acontece quando temos trabalhos com prazo curto? No dia a dia nosso, no dia a dia de vocês, chefe chega para vocês e fala: ó, preciso desse relatório para amanhã. Amanhã às 9 horas tem que estar na minha mesa. O que pode acontecer na vida de vocês? Ou melhor, quem aqui trabalha em empresa que tem os períodos de fechamento? Eu adoro esses períodos. Alguém trabalha? Vai fazer errado? Não, o errado é o que a gente não pode fazer. Jamais. Mesmo que a gente contrate mais profissionais. Mas Wagner falou ali, trabalhar até mais tarde.
talvez, na grande maioria dos casos, vai acabar ficando trabalhando até mais tarde. Prazo curto, vai demandar um esforço maior, muitas vezes ficando até tarde em cima do trabalho. Por isso que eu falei do fechamento. Tem empresa que faz esse tipo de processo, né? O pessoal tem até o quinto dia útil para fazer todo o fechamento da empresa. Aí costuma o pessoal ficar trabalhando até 2, 3 horas da manhã. E eu já vivi isso na LL, na época que era LL, de sair 1, 2 horas da manhã e 8 horas ter que voltar para a empresa. Tudo porque o prazo era curtinho. A forma de recebimento também a gente vai levar em consideração, porque quanto mais longo o prazo, claro que eu vou cobrar um pouquinho a mais. Isso se chama, na matemática financeira, juros, não é? Cobrança do dinheiro, o valor do dinheiro no tempo, não é isso? Se vocês forem demorar para receber, precifica com um pouco mais de honorário. Coloca o valor um pouco maior. E o último, necessidade de laudo interprofissional. O que é um laudo interprofissional? Alguém arrisca? Será que a gente é expert em tudo? Não, né? A nossa formação é ciências contábeis. E se eu preciso, no mesmo processo de um laudo de um engenheiro? Pode acontecer isso? Ou do médico? Pode acontecer? Existindo a necessidade de um laudo de outros profissionais, que daí é o que a gente vai transformar em um laudo interprofissional, como a gente vai ter que pagar essa pessoa, a gente vai considerar essa participação desse outro profissional. Então, não é vedado a participação de outros profissionais que são detentores de outros conhecimentos. Aí, sobre os itens que ela explica, que a NBCPP explica, a relevância. O que seria a relevância? É entendida como a importância da perícia no contexto social e sua essencialidade para dirimir as dúvidas de caráter técnico, científico, contábeis suscitados na demanda extrajudicial. Perícia no contexto social? Será que decisão judicial pode influenciar a vida de mais do que as pessoas envolvidas no processo? O que vocês acham? Vou trazer uma área boa para isso. Tributo. Até pouco tempo atrás tinha discussão da cobrança do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Isso se arrastou por praticamente 20 anos. Tem uma importância social o resultado dessa decisão? A primeira empresa que fez isso foi a Gerdau, tá, gente? Ela foi a primeira que entrou com o processo. Tem reflexo? Se vocês descobrem, vocês estão em outra empresa, descobrem que vocês podem excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, mas que tem que entrar na justiça, vocês não vão também correr atrás? Não vai criar uma responsabilidade social o resultado daquela decisão?
que pode vir de um laudo. Então, se tem esse risco, vocês vão cobrar um valor, vamos falar, bem maior. Que são discussões de alta relevância, de alta importância perante a sociedade. Discussões mais simples, vocês cobram menos. Discussões que envolvam menos ou que atinja menos a sociedade, claro, o valor vai ser menor. Então, relevância está relacionado a contexto social e a esclarecimento de dúvidas técnicas globais da profissão. É uma responsabilidade muito grande, né? Já pensou você fazer um laudo sobre esse cálculo de exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS? Você vai estar assumindo um trabalho perante uma classe inteira, que são os contadores. Você vai estar criando um entendimento sobre uma área técnica. Isso demanda responsabilidade, né? E responsabilidade faz com que a gente cobre mais. Trabalhos que exijam mais da nossa responsabilidade devem ser melhor precificados. O vulto. Então, o vulto está relacionado ao valor da causa, no que se refere ao objeto da perícia. Então, a dimensão determinada pelo volume de trabalho e a abrangência de conhecimento técnico. O valor da causa é muito alto. O volume de trabalho vai ser muito alto. Ou eu vou necessitar de conhecimento de várias áreas, obviamente eu vou cobrar mais. Ah, não, o valor da causa é baixinho. Vai me dar pouco trabalho para realizar. E vai exigir pouco conhecimento, vou ganhar menos. Por isso que a área civil, perícia na esfera civil e tributária, paga muito mais do que na área trabalhista. Em geral, o vulto da área trabalhista é menor. Vocês já pensaram o vulto de uma decisão num processo igual aqueles casos da Vale do Rio Doce, com aquelas barragens que se romperam, vocês serem selecionados para determinar os valores a serem destinados aos moradores que perderam suas casas, parentes. Claro, vocês vão cobrar mais, né? E o risco? Então, o risco compreende a possibilidade do honorário pericial não ser integralmente pago, o tempo necessário ao recebimento, bem como a antecipação de despesa necessária para a execução do trabalho. Então, igualmente deve ser levado em considerações as implicações cíveis, penais e profissionais relacionadas ao objeto da perícia. Então, eu tenho mais chance de, se eu fizer uma cagada, eu ter que responder criminalmente. O risco é maior, eu vou cobrar mais. Ah, não. Eu tenho uma chance muito grande de entrar em controvérsias onde o juiz não aceite a minha resposta. Pode ser que eu não receba o meu honorário por inteiro. Ou o processo se arraste por anos e anos e anos, coisa que não está muito difícil acontecer na justiça, né? Vou receber lá na frente. Então, a gente considera esse risco também para precificação. Ah, não, eu vou ter que gastar muito para fazer execução e só lá na frente eu vou receber. Vou considerar isso na precificação. Então,
Dá para ver que não existe um cenário ideal para precificação, né? Dá para perceber o porquê que não existe uma padronização. Cada caso vai ser um tratamento diferente, uma análise diferente. Apesar que existam movimentos tentando criar padrões dentro da perícia contábil, mas como as discussões no âmbito jurídico são as mais diversas possíveis, é muito difícil que surjam realmente esses padrões periciais. Tá? Então, para vocês ficarem cientes, existe um movimento para padronizar, mas patina, eles não conseguem sair do lugar. A comissão que trata disso no CFC não consegue desenvolver plenamente o trabalho, então fica tendo reuniões, reuniões, reuniões e não sai um padrão. Porque é realmente muito difícil estabelecer um padrão para algo que pode ser completamente mutável, né? A complexidade. Então, complexidade está relacionada à dificuldade técnica para realização do trabalho pericial. Então, quanto maior o conhecimento, maior o aprofundamento técnico de um profissional, claro, maior vai ser a cobrança de honorário. Ah, não, tenho dificuldade em obter elementos para embasar o meu laudo. Vou considerar essa complexidade, essa dificuldade para precificar. E o tempo transcorrido entre o fato a ser periciado e a realização da perícia. Tempo entre o fato a ser periciado e a realização da perícia? Ué, então quer dizer que fatos que aconteceram há 4 anos atrás, que está sendo realizado perícia agora, eu tenho que cobrar mais do que um fato que aconteceu ano passado e está sendo periciado agora? Faz sentido isso? Buscar documento antigo é fácil? Quanto mais tempo vai passando, mais difícil fica os acessos, não fica? Então, cria uma complexidade maior, devemos levar em conta no nosso honorário. As horas estimadas para a realização de cada fase e o tempo despendido para a realização da perícia, mensurando em horas do perito contador, quando aplicável, né, quando não tiver outros profissionais. Esse é um item mais tranquilo. E o pessoal técnico, então, todo mundo que a gente empregar, auxiliar, assistente, estagiário, gerentes ou o próprio perito, vão ser considerados na elaboração desse honorário. E lembrando, todo e qualquer profissional envolvido na perícia tem que estar diretamente vinculado, ou a responsabilidade direta desses profissionais é do perito contábil. Aqui não vem também, é mais uma derivação. Quem fala isso é o Código de Ética. Então, vocês têm um escritório, têm seus auxiliares e peritos, a responsabilidade é de vocês. Eu não posso terceirizar nada, nem na contabilidade, nem na perícia. Posso até terceirizar desde que eu seja o supervisor técnico, eu faço a revisão do trabalho. Mas esse item vem lá do Código de Ética, então eles trouxeram um pedacinho, mais um pedacinho do Código de Ética para dentro da NBCPP. O prazo, então aquilo que a gente já tinha considerado, a gente estava conversando
agora, né? Quanto menor o tempo, então, prazo determinado nas perícias judiciais deve ser levado em conta nas propostas de honorários, considerando eventual exiguidade do tempo que requeira dedicação exclusiva do perito e da sua equipe, e também, além da dedicação exclusiva a um trabalho, da possibilidade de sobrecarga, trabalhar mais tempo do que seria o ideal por dia. Então, prazo curto faz com que a gente cobre mais. O prazo médio habitual de liquidação, então, vou levar em conta quando que eu vou receber o honorário, quanto maior o tempo, obviamente, eu vou considerar um valor maior. E tá cada vez pior isso, né? Ou não? Se eu não levar isso em consideração no cenário que o Brasil está vivendo hoje, vai dar problema para gente? Então, vamos supor que vocês precificaram hoje para receber daqui 2 anos. Ah, pode acontecer isso? Pode. Vai depender do processo, do trâmite da causa. O que pode acontecer com o valor que vocês calcularam hoje, daqui 2 anos? Vai valer a mesma coisa? Um bom exemplo. Vocês vão conseguir comprar a mesma quantidade de combustível do que compram hoje? Não mesmo, né? Não, não vão. O dinheiro perde valor no tempo, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que vem um pouquinho da matemática financeira, né? Como se a gente tivesse embutido uns juros ali. E os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho são peças técnicas executadas por perito qualificado e habilitado, de acordo com o Código de Processo Civil e de acordo com o Código de Processo, o Conselho Profissional ao qual esse profissional vai estar vinculado. Então, de repente, a gente está lá na área trabalhista e precisa de um laudo médico. Ah, vamos contratar um psiquiatra. O psiquiatra vai ajudar no nosso trabalho e a gente vai fazer um laudo interprofissional. A gente vai precisar pagar esse psiquiatra. Vamos levar em consideração o pagamento dele. Então, são alguns detalhes que a NBCPP traz para a gente como, não como regra, mas como indicação de cuidado ao se precificar um honorário. A gente deve levar em consideração esses itens, né, para que a gente possa efetivamente definir o honorário a ser cobrado. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Estão dormindo ainda? Já? O Gilberto pelo menos falou nada por enquanto. Obrigado, Gilberto. Pelo menos alguém me responde. Então, à medida que a leitura dos autos vai acontecendo, a gente vai transcrevendo esses elementos de importância nesses papéis de trabalho para que a gente consiga fazer a evidência das etapas da perícia, das fases da perícia e quanto tempo a gente vai levar para concluir cada um. Então, sempre seguindo essas orientações que a NBC tratou, que a gente falou aqui atrás, e após a leitura completa de toda a documentação, o profissional vai multiplicar o tempo que ele vai gastar em cada fase, que ele definiu em cada fase, pelo honorário, pela sua taxa honorária, visando então definir um valor monetário para ser cobrado. Então,
Após essa atividade, aqui eu coloquei por meio de uma sugestão de modelo. Eu não ia mostrar agora, mas já que eu falei ali. Ah, tem padrão para montagem também? Não, não tem padrão, gente. Credo, professor, mas perícia não tem padrão para nada? Só para estipulação da trilha, de como a gente faz essa como eu posso falar? Essa documentação de como o processo foi feito. Mas o laudo não, o honorário em si vai depender muito da redação de cada um. Então tem várias possibilidades de como a gente trabalha. Então, um modelinho. Depois eu vou colocar lá no Ava para vocês. Então, claro que eu vou colocar zerado, tá, gente? Só para explicar porque isso daqui vai ser fruto de um trabalho de vocês. Então, tem como colocar, aqui está mais simplificado, mas não existe norma para vocês seguirem. Existem indicações. Então, após nessa atividade, o profissional vai elaborar uma petição especificando e detalhando as fases do trabalho, a duração de cada fase e o valor do honorário. Feito isso, é protocolada a petição, no qual o juiz vai destinar, então, vai dar o prazo legal para que as partes se manifestem. As partes não se manifestaram ou se manifestaram a favor, bacana, o juiz determina o depósito judicial. Ah, então o honorário é pago já antes da perícia? Sim, só que ele fica retido em depósito judicial. Não ocorrendo um acordo, então as partes não concordam, elas vão fazer suas alegações e o juiz vai arbitrar esse honorário. Então, bom, por isso que o CFC ele sugere que tudo isso seja feito em conjunto com os assistentes, que daí não tem discussão, né? Mas no Brasil não funciona ainda muito bem o trabalho conjunto de assistentes e perito nomeado. E a outra etapa, ou a outra possibilidade, aquela que eu indiquei para vocês, para quem quer iniciar no mundo da perícia, conhecer o ambiente, poder inserir o nome no mercado pericial, é a justiça gratuita. Ah, professor, justiça gratuita, não vou ganhar nada. Não é porque o nome é gratuita que o perito trabalha de graça, tá, gente? A única coisa é que não é ele que define o horário. Então, as partes podem participar ou podem requerir justiça gratuita. O magistrado tem todo um processo para deferir ou não justiça gratuita, a pessoa tem que demonstrar o prejuízo ao sustento próprio, se pago taxa ou custas processuais. Se ele entender que vai prejudicar a vida da pessoa, ele pode determinar a justiça gratuita. O juiz aceitou? Então, alguma das partes pediu e foi aceito? Os honorários são de responsabilidade de quem? Estado. Então, a gente recebe.
não fica sem receber. Mas, porém, contudo, o perito nomeado não vai calcular o seu valor. Quem vai falar de valor é apenas o juiz. Então, perito nomeado não calculará nem pleiteará nenhum valor de honorário no final do planejamento dessa perícia, e ele vai apenas manifestar se ele aceita o honorário que o juiz determina ou não. Daí ele faz a recusa do trabalho ou aceite. Então, recebe. Justiça gratuita recebe, mas não é a gente que define valor e vem arbitrado pelo juiz. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Talvez, quem sabe? Então, peraí. Mais um modelinho. Esse é o tipo de modelo para justiça gratuita. Então, eu, supondo, Ciziro Aparecido da Cunha, bacharel, perito judicial, nomeado para o processo acima, vem aceitar honrosamente o cargo, com honorário fixado a folha tal. Aí, assistência gratuita, portaria 1, 2004, valor R$ 200. Esse valor hoje está chegando a quase 1.000. Temos que pede deferimento, 2009. Então aqui a gente faria um aceite simplesmente do valor estipulado pelo juiz. E o juiz define sozinho? Não. Tem uma portaria do Conselho de Justiça que determina isso. Cada Tribunal de Justiça tem a sua portaria definindo valores de honorário. Agora, cadê? Não é o recibo, esse daqui é o do saque. Só falta eu ter esquecido meu computador do trabalho. Legal, eu esqueci. Não, esse daqui é da protocolando o laudo. Eu esqueci o meu modelo mesmo. Então eu vou deixar para vocês. Claro que eu vou apagar tudo aqui, tá? Porque é o exercício de vocês. Um exercício de montagem desse laudo. Vou deixar essa formatação e a minha formatação. Aí é uma planilha que eu uso para compor a minha petição, que daí eu tenho uma petição. Então, essa é o meu modelo que eu uso, que daí eu só faço o anexo à petição do honorário. Mas amanhã eu não estou com material aqui, vou colocar hoje as duas, essa e aquele outro modelinho, e amanhã eu coloco a petição que eu utilizo no meu dia a dia, para vocês terem guardado. E vocês vão ter um exercício para precificar.
Então vocês vão receber vai estar lá no AVA uma disputa com uma série de quesitos, onde vocês vão então estipular qual trabalho que vocês executariam. Ah, vocês vão acertar, deixar tudo bonitinho, perfeito? Não, não tem como. Primeira vez a gente sempre faz faltando alguma coisa. Então não se preocupem, mas se esforcem pensando para responder essas perguntas. O que, que eu preciso fazer? Então essa vai ser a atividade de vocês da semana. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Quando for fazer a atividade, aí surge. Então, a pedido do Luan, na semana passada, aí hoje que ele não está aqui, ele está aí? Deixa eu ver. No dia que ele não está aqui, daí eu faço. Eu montei um Kahoot, se vocês quiserem jogar. O que vocês acham? Querem, não querem? Bora, ó, já tem esse pessoal que é viciado em jogo. Então tá. Então, entrem lá no programinha de vocês, no celular. Hoje eu montei com dois tipos de perguntas, né? Vai ter questão onde tem as 4 respostas, onde vocês vão escolher uma certa, e vai ter questão onde tem uma afirmação e vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, aguardando vocês entrarem. E o pessoal que não quiser participar, se quiserem já se sentirem dispensados, não tem problema, tá? Vocês podem e já adiantar a vida de vocês. Aqui é mais para gente, o pessoal que quer dar uma descontraída poder ganhar do colega. Que é sempre bom, né? Sempre divertido ganhar dos outros. Quem que ganhou o último? Ah, vou terminar a lição da Núbia. Tá bom, Felipe. Quem que ganhou o último? Eu não lembro. Acho que foi a Caroline. Ah, é verdade, né? Ela foi ali meio quietinha, e no final passou todo mundo. É verdade, Caroline. Foi você mesmo. Passou no finzinho. Mais gente está entrando. Quem mais? Quem mais? E aí, gente, como vocês estão? Já conseguiram? Estão entrando? Christian entrou também. Temos 8. Temos. Felipe falou que não gosta da minha aula, prefere fazer a lição da Núbia. Então tá bom, né? Mais alguém que está tentando entrar ou já podemos começar? Acho que o silêncio quer dizer que todo mundo que vai participar. Ah, eu sei que foi isso, Felipe. Tô brincando, pode fazer tranquilo.
Então vamos começar? É triste perder nota, é verdade. Então vamos lá, gente. Vou dar o iniciar aqui. Então, nosso segundo Kahoot de perícia. Papéis de trabalho iniciam-se no momento em que. E agora? Então vamos às respostas. Todo mundo, ou a grande maioria, colocou 4. Não, não é quando ele é nomeado, gente. A nomeação é só quando o juiz fala, fulano, você vai ser o perito, beleza? Até esse momento, a gente só sabe que é a gente que vai participar. Por que não é antes da entrega do laudo? Antes da entrega do laudo, a gente já está nas finalmente. O laudo é o processo final de tudo isso. Também vai ter que ser bem antes da preparação dos anexos. A gente só consegue falar em papel de trabalho, começar papel de trabalho, quando a gente começa a leitura do laudo. Do laudo não, do processo. Que é a tal da carga nos autos, né? Então a gente vai lá, pega o processo e começa a fazer a leitura de todo o processo. Então, respondeu certo, vamos ver quem é. Ó, o Wagner, deixou todo mundo para trás. Na justiça gratuita, o perito nomeado não calcula nem pleiteará valor dos honorários no encerramento do planejamento da perícia. Então a gente não calcula? Ou calcula? Verdade. Justiça gratuita, a gente vai fazer o planejamento, bacana, mas a gente não dá valor. Quem que é o responsável pelo valor? O juiz. A gente só faz o aceite. Então, a gente não tem cálculo nenhum de honorário na justiça gratuita. Ó, o Wagner, como ele acertou aquela primeira sozinha, ele deu uma. Mas pelo jeito, pela pontuação aqui, ele deu uma demorada para responder, hein, Wagner? Acho que demorou um pouquinho. Depois o pessoal tirar um pouquinho do atraso. Então vamos para a próxima. Os laudos interprofissionais são peças técnicas executadas por peritos qualificados e devidamente habilitados daí no conselho profissional? Verdadeiro. Então, sempre quando a gente vê outro profissional envolvido na nossa perícia, ele tem as mesmas características legais que a gente. Ele tem que ser um profissional regular, um profissional habilitado. Então, ele tem que ser qualificado, tem que ser formado na área de especialização dele e vai ter que estar com registro no conselho de classe dele para que ele possa participar do laudo. Se não, é igual ao contador, né? Eu posso até ser formado em contabilidade, mas se eu não tiver meu CRC ativo, não adianta. Agora, não, mas a Kathleen aqui tá. Pelo jeito ela tá com o dedinho mais nervoso, hein?
Tô rápida. Acho que vai tirar o atraso só nessa diferença de tempo aí, pelo jeito. Ai, segundo o item 8 da NBCTP-01, o que pode ser feito? O que a gente tem que fazer? Fala de documento. Vou dar só essa dica. Então, 4 acertaram. Vamos eliminar aqui. Verifica a possibilidade de participar do processo. Não tem nada disso. Verificar a possibilidade de participar do processo é a nomeação. Então, não vem da NBCTP-01. Tem liberdade total de terceirizar processo pericial? Na verdade, nenhum contador pode terceirizar o seu processo, salvo se ele for o supervisor. Mas não é o item 8 da NBCTP que fala isso. Ah, que ele não pode retirar o processo no fórum? Já pensou? Isso seria a proibição do trabalho dele. Ele pode retirar. A única coisa, todo processo que ele pegar, ele vai ter que zelar pela guarda e segurança de todo o material. Então ele tem que ter todo um cuidado, inclusive na questão de sigilo, tá, gente? Então, material que eu pego, eu não fico comentando. É igual auditoria também, não se fica comentando sobre a execução da atividade. O pessoal da auditoria, ainda os mais velhos, são bem rigorosos nisso. Eu trabalhava, não, eu conduzia a parte contábil do escritório de um auditor, e ele, como um bom auditor, ele falava que não podia nem conversar com a esposa sobre as auditorias que ele fazia. Ah, o Wagner não tá deixando muito a Kathleen chegar perto, só porque tá acertando tudo. E a Fran deu uma bela colada aqui agora na Kathleen. Ih, Kathleen, acho que a Fran vai te passar. Então, próxima. Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Verdade isso? Sim, devemos nos ater ao objeto e ao período. E vale, inclusive, para determinação de honorário, né? Períodos de tempo maior ou períodos mais antigos vai fazer com que a gente precifique o nosso honorário com um valorzinho um pouquinho melhor. Vamos ver quem foi o dedinho nervoso, quem foi mais rápido aqui. Agora a Kathleen deu uma respondida mais rápida que a Fran, pelo jeito. Só que vocês têm que torcer para a internet do Wagner dar uma caída ali, né? Aí embola tudo. Faz aquela torcer para o sinal do Wi-Fi falhar, alguma coisa assim, né? Então vamos para a próxima. O planejamento não pode ser revisado e atualizado, mesmo que fatos novos surjam no decorrer da perícia. É falso? Sim, é falso. Sempre que surgir qualquer fato novo, a gente pode sim alterar o planejamento da perícia.
tem a regrinha lá da metade do prazo da entrega do laudo para pensar no honorário. Uma regra específica de pedido de complemento de honorário. A gente vai falar isso em outras aulas. Mas o planejamento, surgiu coisa nova, eu reviso para que para que o laudo, o resultado saia certo. Essa eu vi que o pessoal foi bem dedo nervoso. Eu tô falando, vocês têm que torcer, derrubar o Wagner, né? Torcer pra internet. E a disputa aqui, ó, entre a Kathleen e a Fran tá acirrada. Mas, ó, se eu fosse vocês duas, eu dava aquela gorada no Wagner. Só pra ele errar nessa última agora, hein? Já pensou que legal? Tipo aquele gol de virada aos 48 de segundo tempo. Na preparação da proposta de honorário, na promoção, essa eu deixei já para dificultar mesmo, só para ver a confusão. Chutei a, na preparação de honorário. Quando a gente fala da promoção, a gente está falando daquela área social. Então, a importância do contexto social de uma perícia a gente tem que levar em consideração. E ninguém acertou. O que será que deu? Ah, dá diferença? Não. O tempo acabou. Então, Wagner, ninguém gorou direito você, hein, Wagner? O pessoal tá. Não conseguiu botar aquele olho gordo mesmo para tentar te derrubar. Ganhou. Pelo menos ganhei parte do pódio. Verdade. Ah, Kelly, não deu, mas ficou em segunda, tá bom também. Melhor ficar em segundo do que não ficar no pódio, né? Então, com a disputa de hoje, ó, é engraçado a gente ver o pessoal saindo, geralmente aqueles que foram mal, né? Mas, claro, eu fico aqui fomentando a disputa entre vocês, como que é, disseminando a discórdia, mas é só pela brincadeira, tá, gente? É só para que vocês movam esse espírito de competitividade para ver quem responde mais certinho e rápido, mais rápido para poder ganhar. Mas terminamos com essa nossa brincadeira. Então, o que eu vou fazer hoje e amanhã, não vai ser só hoje, porque ficou uma parte no meu computador de trabalho. Vou colocar uma planilha de modelo de precificação, não, de planejamento, um formulário de precificação e também vou colocar o texto de modelo para vocês montarem uma petição num formato mais jurídico. Aquele modelo que eu mostrei já com os dados, ele vale. Ele pode ser protocolado. Mas o juiz gosta mais do formato petição, onde a gente escreve um texto se direcionando, conversando com ele e coloca um anexo com as fases. Por isso que eu tenho aquela planilha de Excel.
E daí, vocês vão ter o trabalhinho, vão ver a disputa judicial que vai estar acontecendo, vai ter uma série de quesitos, e vocês vão pensar, vão precificar esse honorário. Vamos ver quem é o contrato, né? Quem vai cobrar o mais barato, ou se vai cobrar o mais caro. Vai depender muito, né? Tranquilo, gente? Sim, professor. Então tá. Então, acho que encerramos por hoje. Aí nos vemos na próxima aula. Aí só o Luan que perdeu, né? Ele me cobrou o Kahoot na aula passada, falou, faz Kahoot. Aí não tinha preparado essa semana que eu consegui, ele não estava aí. Mas faz parte. Mais para frente eu penso em outras atividades, não só o Kahoot, trazer coisas diferentes para vocês. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para vocês e se cuidem, tá? Muito importante nesse nosso terrível período que estamos passando. E nos vemos semana que vem. Até, professor. Até! Então vamos interromper a gravação.